e amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, sentados, irmãos, irmãs em Cristo. Hoje nós celebramos a quinta-feira da 28ª semana do tempo comum. E nosso Senhor hoje nos apresenta o texto de Lucas no capítulo 11, continuação do evangelho de ontem. Ontem nós começamos a escutar os ais, de Jesus. Este ai está na perspectiva profética. Se alguém pratica esse tipo de comportamento, sofre determinadas consequências. Então, os ais de Jesus não são ais de maldição, são ais de advertência. Se vocês estiverem fazendo isso, acontecerá isso. Então, os fariseus, e consequentemente hoje, no texto do Evangelho que acabamos de ouvir, os mestres da lei, eles começaram a achar que Jesus estava falando tudo aquilo de uma maneira pessoal. É como se Jesus fosse inimigo deles. Mas Jesus não é inimigo de ninguém. Jesus, obviamente, combate o mal, as maldades. Não combate o ser humano, combate as maldades que o ser humano faz e carrega dentro de si, que é conduzido por esse caminho. Então ele combate o mal, ele combate as forças do mal. Aí sim, a gente pode pensar dessa maneira. Mas ele não é inimigo de ninguém, ele não é inimigo do ser humano. Ele preza pela verdade, ele denuncia a verdade, ele aponta a verdade, ele escancara diante de nós a verdade. Nós queremos às vezes fechar os olhos para a verdade, porque não queremos aceitar, não queremos acolher essa verdade em nós. Então a gente fecha os olhos e anda como cegos neste mundo. Mas o Evangelho, quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente acolhe no coração, ela sempre revela para nós a verdade. E ontem e hoje, Jesus vem explicitar, escancara a verdade aos fariseus e aos mestres da lei. Aquilo que eles estavam praticando, aquilo que eles estavam cultivando no coração. Ontem foram os fariseus, mas os mestres da lei acharam que deveriam entrar também na jogada, na conversa, quando disseram: mas mestre, Senhor, isso também serve para nós, isso você está falando da gente. Então Jesus começou a falar deles também. Ai de vós, mestres da lei, e assim sucessivamente. Ontem falaram na festa de Santa de Virgens, na primeira noite, que às vezes a gente veste as nossas carapuças, e de fato, o padre nunca fala para alguém especificamente, fala aquilo que está aqui na palavra de Deus. Uma pessoa veste a carapuça, o padre fala, mas cada um analisa e confronta com sua vida. Eu nunca fiz nesses quase 6 anos de padre
uma homilia nunca. Deus sabe de todas as coisas. Se eu estiver mentindo, né? Deus sabe de tudo, né? Eu nunca fez uma homilia direcionada para uma pessoa específica ou para um grupo específico. Para mim, a homilia fala ao meu coração. A reflexão, a palavra de Deus fala para mim. Que, consequentemente, à luz daquilo que a gente estudou, da nossa experiência de fé, da inspiração divina, aí sim a gente vai proclamando as palavras, né, de eternidade. E às vezes tem pessoas que falam, o padre está falando para mim. O padre, não sou eu que estou falando para você. Na verdade, é a palavra do Senhor que está sendo dirigida, né, a você. É diferente. Então vejam, a carapuça se serve para nós, devemos então vestir. Serviu para os mestres da lei. Ninguém mandou eles se manifestarem. Então Jesus começou também, então, entre aspas, a descer a madeira neles também. Ai de vós, mestres da lei. Ontem, né, falava dos fardos que colocavam nas costas dos outros e não tem a condição nem de tocar com o dedo. No texto do evangelho de hoje, eles falam dos túmulos dos profetas, ou seja, pessoas que foram perseguidas por eles, porque falaram a verdade, comunicaram a mensagem divina, e eles perseguiram, maltrataram, tentaram calar a voz. E olha, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus não se cala, viu? Quando a gente cala, ou quando a gente faz calar, as pedras falam, o chão fala, a vida fala, Deus manda os seus sinais. E quem continua sem escutar, depois com certeza se arrepende. Depois com certeza vai pagar exatamente por isso. Não como uma maldição, não existe essa história de maldição, mas como uma consequência dos nossos pecados, das nossas escolhas, das nossas faltas, das nossas opções de vida. E isso vai gerando consequências em nós, na nossa vida. Está óbvio, quando a gente escolhe um caminho mau, a gente vai gerar consequências más. Quando a gente escolhe um caminho bom, um caminho que o Senhor apontou para nós, escolheu para nós, obviamente nós vamos, isso tudo vai gerar com certeza consequências boas. Às vezes perseguições, mas consequências sempre boas para a nossa vida. Vida de fé, vai gerar santidade, vai gerar salvação em nós. A gente escolhe sempre o caminho que o Senhor aponta para nós, o caminho bom, o caminho da fé. A gente age com discernimento, a gente age mesmo, né, olhando aquilo que o Senhor quer, né, para nós, para a nossa vida. Então veja, aqui os mestres da lei escolhem o caminho de perseguir os profetas, de perseguir aqueles que estavam em nome do Senhor, em nome de Deus. Então Jesus aqui alerta aos mestres da lei: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Então Jesus também dá o seu ai de vós, alerta os mestres da lei. Até esse tipo, né, de alerta, né, de despertar, de chamar a atenção, né, dos mestres da lei, é já um gesto de amor e de misericórdia de Jesus, porque tenta alertar, tenta chamar a atenção, né? Tenta chamar a atenção destes homens, como ele também, se quisesse chamar a atenção da gente. Olha, se convertam, olha, tomem prumo na vida, tomem jeito, a vida é tão curta, a vida é tão bela e tão curta ao mesmo tempo. Tomem jeito, se alertem. A pandemia veio aí, olha, é um ai, né, do Senhor, um ai de Deus. Olha, se tomem jeito, se voltem para o Senhor, se voltem para Deus. Crê intimidade com o Senhor, priorizem a família, as pessoas que estão à sua volta, porque a vida é breve, ela passa. Então a pandemia, tantas outras coisas, né, são os ais do Senhor dos tempos de hoje, para nos alertar, para chamar a atenção, né, a nós, sobre aquilo que de fato deve ser priorizado na vida, sobre aquilo que a gente precisa abraçar de verdade na vida. Então que todos nós possamos continuar com a nossa caminhada de fé, escutando essa palavra, não tendo medo também das consequências, de abraçá-la, porque nem sempre as consequências, né, são boas, porque nem sempre as pessoas entendem, as pessoas perseguem, as pessoas falam mal, as pessoas julgam, as pessoas começam a criticar. Que tem boca, sempre digo, fala o que quer, né? Mas nem sempre o que as pessoas falam
corresponde com a realidade, é de fato aquilo que é o que é. Então, que Jesus nos ajude, nos auxilie, nos conduza, hoje e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos todos ficar de pé, vamos dar sequência.